Crie as oportunidades que você quer viver na sua carreira. Por que eu trago isso para vocês hoje? Porque é exatamente assim que eu acredito que a gente consegue vivenciar tudo que a gente pretende para a nossa carreira. A nossa carreira é construída por nós mesmos. A nossa carreira é nossa, não é de nenhum empregador, não é de chefe nenhum, não é de coordenador, supervisor, de pai, de mãe, é só sua. Então, crie para você aquelas oportunidades que você acredita merecer viver na sua carreira. Quando eu digo isso, eu quero trazer para vocês que estão chegando, vão se apresentando aí no chat. Por enquanto, eu deixei a gente todo mundo no mudo, tá? Para que a gente vá acompanhando a aula. Hoje a gente vai entender como é que é essa auditoria. Para quem não conhece a auditoria concorrente, como é que esse tipo de auditoria pode levar a gente ao mercado de auditoria e também trazer essa possibilidade da gente atuar de forma mais célere, tá? A auditoria concorrente, ela tem crescido muito no nosso país e ela tem trazido para a gente a oportunidade de atuação, ok? Então, sejam bem-vindos todos. Tem gente aqui de Santa Catarina, do Ceará. Quem mais? A Gislaine falou para mim que é aqui, né, da Bahia. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente vai entender aqui o que é que a gente vai falar sobre a auditoria. Essa área que traz tantas oportunidades, né? Aqui está um super calor, que aqui na Bahia é muito calor sempre. Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente ir, de fato. Isso é muito estranho hoje. Vamos de fato à nossa aula. Se eu me perder aqui, gente, é porque o Zoom hoje está completamente estranho. Mas a gente vai conseguir. Eu não estou aqui para desistir. Então, vão escrevendo aí quem chegou agora, de onde vem. Nossa, tá muito estranho. Mas vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Escrevam aí para mim no chat se vocês estão vendo a tela compartilhada. E eu vou ficar voltando aqui no chat. Pronto, perfeito. Se vocês estão vendo, tá tudo certo. O restante a gente se vira. Bom, quando eu trago essa aula, a gente vai falar da auditoria concorrente, sendo este o caminho mais rápido para a gente sair da assistência ou não e atuar como enfermeiro auditor. Por que eu trago essa premissa, sair da assistência ou não? Porque eu, Sheila, atuei na auditoria sem sair da assistência. Então, se é possível, se foi possível para mim, é possível para todas as pessoas. Eu escolhi estar na auditoria sem me desvincular da assistência. Então, eu trouxe, né, a minha realidade para essa vivência da auditoria. Eu comecei um caminho na auditoria um pouco diferente da maioria das pessoas, mas eu vou contar para vocês como é que foi essa jornada. Então, aqui eu deixo uma pergunta reflexiva. Enfermeiro, você já pensou em fazer de 500 a R$ 1.000 de remuneração por semana usando o que você já sabe da assistência? Essa é uma pergunta para ficar aí vocês se questionando, porque essa oportunidade a auditoria concorrente traz para a gente.
E quem sou eu para estar falando sobre auditoria concorrente e trazendo tantas reflexões aí sobre esse mundo da auditoria? Eu vou trazer para vocês a Sheila de ontem. Eu fui uma enfermeira da assistência que vivia reclamando da vida, vivia cansada, vivia exausta, ausente. Eu cheguei a fazer um post essa semana, esses dias, no Instagram, que eu comecei a olhar as minhas fotos de família e eu não estava nas fotos. Eu adoro foto. E eu fui pegar um álbum mesmo e começar a passear por esse álbum. E aniversário de primo, aniversário, né, de várias pessoas da família. E eu me perguntando, eu disse, gente, onde eu estou? Né? E aí, meu ex-marido, na época, disse, claro, você estava de plantão. Onde é que você poderia estar? Então, eu vivia nesse looping de trabalho, triste, reclamando o tempo inteiro da vida, me tornei uma pessoa chata, uma pessoa que não tinha condição de estar vivendo nada socialmente, exatamente porque eu era o tempo inteiro cansada, eu tinha o tempo inteiro que estar me cobrando estar nos lugares. Né? Eu tinha uma amiga que dizia que ela era mãe administrativa e eu peguei para mim esse nome, porque era uma maternidade onde a gente fazia tudo pelo telefone. E aí, filha, você já tomou banho? E aí, filha, você já comeu? E aí, filha? Então, era o tempo inteiro assim. E quem é Sheila hoje? Essa é a Sheila de ontem. E quem é essa Sheila hoje? Eu hoje sou enfermeira auditora, mentora de carreira para enfermeiros, sou consultora em auditoria, então em todo o ramo da auditoria eu faço atuação, eu sou empreendedora, sou professora também, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu não me intitulo muito assim na maioria das apresentações, mas eu ensino também, né? Então faz parte disso. E qual é essa diferença, né, da Sheila de ontem? Vou mostrar para vocês a Sheila de ontem. Vocês veem minha fotinha? Estão vendo minha fotinha aí de. Vocês visualizam? Eu estou bem perdida aqui hoje, viu, gente? Ah, não estava abrindo o chat? Esse Zoom hoje ele está me dando um. Não sei o que ele quer comigo, mas enfim. Vocês conseguem ver minha foto? Me contem aí no chat, porque nem o chat eu estou conseguindo ver. Tá realmente desafiador, mas a gente vai. Pronto. Então, perfeito. Quem é essa Sheila, né, de ontem? Aqui eu estava voltando de plantão e estava, inclusive, bem chateada, porque eu tinha sido acionada para dobrar no plantão, mesmo estando grávida. Né? Então, eram essas vivências que eu tinha, né, como enfermeira assistencial. Eu tinha chefes e etc. Inclusive, quando eu fui acionada nesse dia para dobrar, grávida, eu disse, nossa, e eu estava com esse barrigão aí, eu acho que, se eu não me engano, eu já estava aí com 7 ou 8 meses. E aí, quando eu fui acionada para dobrar no plantão, a minha chefia me perguntou ainda, me perguntou não, afirmou. Ah, Sheila, mas gestação, gravidez não é doença. As pessoas gostam de dizer isso, né? Mas para dobrar uma pessoa grávida, ela precisa ter um aporte de alimentação, precisa ter lanche, né? Afinal de contas, a gente está ali vivendo por dois, então precisa ter tudo muito bem amparado, ter no mínimo um lugar para que eu tomasse um banho, né? Pudesse me preparar para nova jornada, e nada disso eu tinha, e nada disso aconteceu. Mas enfim, e aí eu voltando aí desse plantão, estava bem chateada, né? Porque eu tinha participado, tinha sido acionada para essa dobra e eu tive que dobrar, né? Assumi um novo horário de plantão.
E aí, quando eu cheguei em casa, ainda disse: eu vou tirar uma foto hoje, que eu não tenho uma foto, e eu quero tirar uma foto. E eu estava péssima. E quem é essa Sheila, né? A de hoje? É essa profissional que eu descrevi para vocês. Hoje eu trabalho com muita satisfação com o que eu faço. Eu sou verdadeiramente apaixonada pela auditoria e trago a auditoria assim comigo como solução para muitas das agruras que a gente tem na nossa profissão e como solucionador assim de muitas coisas. É quem me trouxe flexibilidade de horário. Eu gosto de chamar de flexibilidade porque, na verdade, às vezes eu estou trabalhando no domingo, por escolha minha, né, como empreendedora, mas toda sexta-feira, por exemplo, eu folgo, né? Eu tiro para mim, um momento para mim. Então, para mim, isso é bem importante, essa flexibilidade desses horários. Eu escolho a minha agenda, em determinado momento da minha vida, eu escolhi, né, trabalhar com auditoria e escolhi trabalhar, por exemplo, de segunda a quinta, mas nem sempre foi assim. E eu gosto de compartilhar com vocês também os erros que eu tive, né? Não só meus, mas de algumas alunas também que eu vou acompanhando. E esses 3 erros fizeram com que eu quase que paralisasse o meu crescimento na minha carreira, na minha profissão. Primeiro de todos eles, né, é o que todos nós, em algum momento da vida, fizemos ou continuamos fazendo, que é esperar que uma decisão lá de alguém caia do céu. Eu tenho uma aluna, inclusive ela disse: hoje não vou poder participar da aula porque eu vou estar de plantão. Ela já fez acesso a 2 dos cursos que eu tenho inúmeros cursos em auditoria, e ela fez acesso a 2 dos cursos. E aí eu disse assim: e aí, como é que tá? Eu me comunico muito, né, com os alunos. E aí como é que tá você? Como é que estão os estudos? Para ver se a pessoa está tendo alguma dificuldade, porque às vezes um entendimento faz com que a pessoa pare o curso inteiro, né? E eu não gosto. Eu realmente faço muita questão de que a pessoa aprenda tudo que está no curso, para que ela aplique tudo na carreira dela e para que ela tenha todas esses benefícios, essas vantagens que eu conto aqui da auditoria, porque eu realmente acredito nelas. E aí ela me disse assim: é que eu ainda estou na assistência e meio que estou esperando ser demitida para que eu siga com uma outra área de atuação. Eu disse: criatura. Então, na verdade, algumas pessoas ficam mesmo esperando que as decisões, né, que algo aconteça para que ela tome uma decisão. E isso é um erro que eu cometi lá atrás e foi bem sério para mim, porque eu já tinha, nesse dia que eu contei que eu fiz a dobra, né, gestante, com 7, 8 meses de gestação, e depois eu passei 5 dias afastada, porque eu passei muito mal depois dessa dobra aí, né? Afinal de contas, eu não tinha todo esse aparato que eu disse que precisaria ter, né? De alimentação, enfim. O que aconteceu com isso? Mesmo assim, eu continuei dando plantão. Mesmo depois de passar por isso, mesmo depois de passar mal, mesmo depois de ficar super chateada, né, com a situação, eu mesmo assim continuei dando plantão. E eu esperei que algo pior acontecesse. E aí aconteceu. Porque quando a gente pede da vida, a vida manda pra gente. Eu continuei lá dando plantão, super chateada, super reclamona, super triste, sem viver mesmo, né? Super ausente de todas as coisas minhas, da família e tudo. E aí o que aconteceu? Um acidente de carro. Eu dormi dirigindo e bati o carro e tive lesões sérias, né? Não fisicamente, assim, visualmente, eu não tive nada de arranhão, nada disso. Mas eu fiz uma lesão na cervical que ela me dói até hoje. O acidente aconteceu há mais de 15 anos, né? Um outro erro, não é segundo, primeiro e terceiro, porque eles não têm essa ordem de importância, todos 3 são muito importantes. Mas um outro erro que eu cometi, que algumas alunas minhas também cometem
continuam cometendo, que é aguardar fazer uma pós-graduação e aguardar terminar a pós para poder procurar por vagas, para poder se candidatar no mercado. Isso é um erro crasso. Eu não vivenciei muito dele, por quê? Porque como eu fui estagiária na auditoria, eu já fui ali, depois que eu terminei, né, a graduação, eu já fui contratada. Mas, por muito tempo, eu me via dizendo, mas eu ainda não tenho uma pós, e eu levei 4 anos para fazer uma pós. Eu, atuando como auditora, eu levei 4 anos para fazer uma pós, para vocês verem que a pós não é definidora de você ser auditor ou não, ok? A pós é um plus, é uma ajuda a mais, porque estudar conhecimento sempre é muito bom. Eu não estou aqui desmerecendo a pós, mas ela não é definidora de você ser ou não auditor. Não é isso que define. A gente vai entender aqui que o que define a gente ser auditor é a gente entender das práticas que a gente faz lá no dia a dia da auditoria. E um outro erro que é muito importante, que eu espero que depois de hoje, a gente aqui nessa aula, vocês não continuem cometendo, é esperar esse reconhecimento da enfermagem, de onde possivelmente não vai vir agora, tá? Não estou querendo tirar ninguém de nenhum otimismo, eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas não esperem, tomem atitudes. Não, Sheila, eu acho que eu não tenho que sair do plantão, é um lugar onde eu gosto de trabalhar, e eu gosto, viu? Eu sempre adorei cuidar do paciente, mas aí eu resolvi cuidar do paciente em uma outra esfera, que é a esfera da auditoria, que é essa esfera mais macro, né? Esse erro de esperar reconhecimento e insistir reclamando que a enfermagem não muda, que a enfermagem é difícil, que a enfermagem é desunida e por conta disso que a gente não cresce, não adianta, gente. Não adianta. E aqui eu quero contar uma história verídica de uma aluna, inclusive, de um dos cursos. Ela era enfermeira da assistência, mãe de 2 filhos, e vivia essa rotina que eu falei, que eu vivia também, e que se tiver alguém da assistência aqui, possivelmente, né? Me conta aí no chat se vive também, né? Concorda ou discorda, não tem problema algum. Vivia aquela rotina, né? De plantão, manhã e tarde. E ela me contou, à época, que ela tinha uma chefia, uma coordenação, que toda vez que ela dizia assim: olha, dá para você me colocar nos plantões da manhã, porque meus filhos estudam de manhã, então de tarde eu já dou uma. Estou presente e já dou uma acelerada em tudo que eu preciso resolver deles. E ela fazia justamente o contrário. Toda vez que ela pedia para ficar amanhã, ela botava ela de tarde. Toda vez que você pedia para ficar de manhã, botava de MT. E ela começou a ter muitas questões com essa chefia. E aí, cansada, tendo que, né, dar conta dos filhos do jeito que dava para dar conta, sem tempo, desvalorizada, se sentindo, inclusive, muito pirraçada mesmo pela chefia, ela um dia encontrou um vídeo meu, assistiu e fez acesso ao MAP, um dos meus cursos. E aí, quando ela estava fazendo o curso, ela teve a oportunidade, né, ganhou um acesso a um grupo de auditores do Brasil inteiro. Nos meus cursos sempre tem bônus, né, alguns presentes lá. E aí, uma dessas situações, ela entra para esse grupo de auditores do Brasil. Lá nesse grupo, alguém enviou uma mensagem. As meninas que são minhas alunas, né, sabem que que eu sempre passo lá indicações no nosso grupo, na nossa comunidade, né, do meu método de ensino. E aí ela recebeu essa mensagem pedindo que se tinha alguém que indicasse um enfermeiro para fazer uma visita em um hospital, em tal e tal lugar. E ela me contando, Sheila, o hospital ficava longe de minha casa. Mas, mesmo assim, ela resolveu ir. E aí ela começou a fazer visita de paciente.
E aí é que foi a virada de chave dela. Em menos de um mês, ela começou a fazer visita, ela estava fazendo o curso e ela já vinha tentando sair da assistência há algum tempo, exatamente por conta dessa questão de horários. E aí, com menos de um mês depois, essa empresa que pediu que ela fizesse essa uma visita, e que ela, inclusive, disse, Sheila, era a remuneração era por uma visita, então ficava muito pouco. Mas mesmo assim eu fui fazer, porque eu acreditei que mudaria, realmente seria a minha virada de chave, e foi. A empresa fez contato com ela um mês depois, menos de um mês depois, e disse: Ó, já que você está aí fazendo as visitas, você pode fazer a auditoria das contas para mim também? E aí ela começou a fazer a auditoria de contas. Hoje ela atua como enfermeira auditora, tem a autonomia de escolher os horários em que ela trabalha. Inclusive, um dia desses eu fiz contato com ela, ela disse: escolhi trabalhar somente às manhãs, ou então estou trabalhando somente 3 dias na semana. E aí tem mais tempo, né, para estar fazendo as coisas da vida pessoal, tem mais reconhecimento como enfermeira auditora. E é com histórias como essa que eu gosto de contar, né? Essa história aconteceu com Daniela, é que essa aula nasceu, o curso nasceu, porque eu visualizei ali a oportunidade de outras enfermeiras conseguirem desfrutar dessa mesma porta de entrada. Então, aqui dá para eu te dizer, a auditoria é esse espaço onde você tem essa possibilidade de porta de entrada, ela é real, ela é possível, e você pode começar agora mesmo, tá? Eu espero que aqui nessa aula você consiga visualizar vários insights e que você decida o que é bom para você. Se você ainda não atua na auditoria, hoje, nessa aula, você vai entender como você pode começar, por onde você pode começar com toda a segurança, porque isso é primordial. E se você já atua com auditoria, como uma das meninas me falaram aí, né? Assim que a gente começou a aula, eu sempre peço para se identificarem, dizerem se já são auditoras e se não são. E se você já atua com auditoria, você vai descobrir como é que essa auditoria concorrente pode acelerar seus ganhos e trazer outros benefícios, mais valorização, outra diversidade em atuação, não só auditar com auditoria de contas, mas fazer, não só trabalhar, né, atuar com auditoria de contas, mas atuar também com auditoria visita, que a gente chama também de concorrente. Se você é enfermeira e está cansada do plantão, achando que não é valorizada, a gente vai mostrar aqui esse caminho real, esse caminho prático e que você pode mudar sua carreira, como a Daniela fez em pouco tempo, como outras enfermeiras que eu vou mostrar aqui para vocês que mudaram em 2 meses, já estavam atuando. E não é conversinha, é real, é o que me tirou dos plantões, é o que me deu mais qualidade de vida, é o que transformou a vida de muitas enfermeiras que fazem comigo o método e algumas, né? Eu espero que estejam aqui também para a gente ir realmente falando aí sobre esses benefícios que a gente pode ver, claro e óbvio que não são só flores, a gente precisa sim construir a carreira da gente com aquilo que a gente quer, como eu falei lá no início. A auditoria concorrente pode ser esse novo passo, porque a auditoria concorrente ela não é conhecida inclusive de muitos auditores. A auditoria concorrente vem crescendo nos últimos tempos, exatamente porque ela tem um amplo impacto na gestão. A gente tem ganhos mais rápidos e a gente tem maior visibilidade e mais liberdade. Eu gosto de usar mais a palavra flexibilidade, porque liberdade é quando você está solto na vida, tá? Mas é essa liberdade ou flexibilidade de horários que você tem. E por que está acontecendo isso? Porque a auditoria concorrente foi elencada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, que todo plano de saúde, toda operadora, todo convênio, tanto faz o nome que a gente chame, toda seguradora de saúde precisa ter os pacientes visitados.
A ANS criou isso como uma regra para que a operadora quer ter uma acreditação, ela quer ter um selo de qualidade, ela precisa ter auditores fazendo visita dos pacientes. Então, o que é que isso trouxe para a gente? Ampliou o nosso mercado de atuação na auditoria, porque hoje em dia precisa que seja feita a visita de todos os pacientes internados, tá? Então, visualize como isso trouxe, imagine de cada operadora a quantidade de pacientes que tem internados e que vão precisar de que sejam visitados, né? Para que a gente acompanhe qualidade e etc. Nessa aula aqui você vai entender como é que a auditoria funciona, como é que você vai atuar com segurança, mesmo que você não tenha pós-graduação. Olha o ainda, tá? A auditoria é um setor sério e que a gente precisa estar muito preparado, ok? E que a gente precisa estar se atualizando quase constantemente. Eu, por exemplo, eu estudo todo dia, tá? E aí eu vou trazer aqui como é possível você faturar de 500 a R$ 1.000 em um único dia de visita. Sheila, que loucura é essa, minha filha? Tá doida? Então, aqui você vai entender como é que você vai fazer isso, aplicando o que você já domina da assistência. E o que é isso? Você domina da assistência, visitar paciente. Quem é aí que na assistência nunca visitou paciente? Quando a gente chega para pegar o plantão, a gente faz visita de paciente, a gente vai lá coletar todos os dados, né? Assim, na auditoria concorrente você vai fazer a mesma coisa, só que com um olhar de auditor. Você não vai olhar como enfermeira assistencial. Na verdade, você não vai poder dividir, né? Quem já foi enfermeira assistencial vai ficar com esse olhar sempre. Mas você vai direcionar o seu olhar para o viés da qualidade, para o viés eu posso deshospitalizar esse paciente, e se você nunca ouviu essa palavra, é tirar ele da internação hospitalar. Eu posso trazer para esse paciente uma qualidade de atendimento com menor custo. Então, esse é o olhar da auditoria. E você também pode atuar na auditoria concorrente com aquilo que você já conhece da análise de contas, se você já é um enfermeiro auditor de contas. Na auditoria concorrente, deixa eu perguntar, tá, gente? Vocês estão aqui na mesma página que eu, estão entendendo tudo? Tem alguma dúvida aí? Me escrevam aí no chat. Deixa eu até olhar que vocês estão se comunicando aqui comigo no chat e eu não vim ver. Eu fiz pós, aprendendo muito, muito mais com o curso MAP, super recomendo. Obrigada, Cíntia. Para iniciar a auditoria, requer investigar, pesquisar, buscar, aprender como trabalhar. Verdade. A Dani disse: estou iniciante, estou no grupo MAP. Sou coordenadora, mas quero mudar meu estilo de vida. Perfeito, Rose. Trabalho na auditoria retrospectiva. É sempre importante ouvirmos histórias dos colegas. Isso agrega ideias e não estamos sozinhos. Isso é verdade. Eu também concordo. Isso significa dizer que a gente pode passear nesse mesmo lugar, né? Se uma pessoa consegue, várias outras conseguem, né? Eu acredito que a gente, quando a gente tem vontade, a gente consegue tudo. Na auditoria concorrente, trazendo agora assim um parâmetro geral da auditoria concorrente, ela é uma auditoria que acontece enquanto o paciente está internado. E aqui eu preciso dizer, eu coloquei aqui embaixo, mas eu quero trazer para vocês essa informação aqui. Eu gosto de contemporizar no tempo, porque para a gente entender o que a gente faz. Nem sempre eu entendi essa linha do tempo da auditoria. E, inclusive, eu conheço gestores que não conhecem de auditoria, sendo a auditoria a maior e melhor ferramenta que existe para um gestor entender o que ele está fazendo na saúde. Então, vamos lá. O paciente tem uma patologia. Esse paciente
fez deixa eu pensar, um apendicite. Esse paciente fez um apendicite e ele vai lá no médico. Vamos dizer que ele não foi a um atendimento ambulatorial, mas também pode ser, ok? E ele chega no. Ele tinha uma consulta marcada e nesse mesmo dia ele começou com essa dor abdominal. Então ele chega lá no médico dele, o médico assistente dele, diz: doutor, tô com a dor abdominal e tal. O médico passa ultrassom, enfim, vários exames. Ele faz os exames. A dor melhora, ele continua nesse tratamento ambulatorial e ele traz os resultados para o médico. E aí, o médico vê o resultado da ultrassom, talvez uma tomografia, e o médico diz: bom, o senhor está fazendo um apendicite. Como está muito no início, eu vou pedir para a gente fazer a cirurgia, ok? E aí o médico faz essa solicitação. Estou criando toda a história agora, tá, gente? E aí o médico solicita essa internação e cirurgia desse paciente. Quando a gente, vamos dizer que eu sou enfermeira auditora da operadora, ok? Eu recebo lá na operadora esse relatório médico, esse pedido, ele dizendo: precisarei internar seu João, porque seu João está com um apendicite de grau X. Tá aqui com os exames, manda o relatório, manda o exame, manda o pedido. Eu, Sheila, estou fazendo o papel de auditora da auditoria prospectiva ou regulação ou autorização. Pode chamar tudo isso. A auditoria é prospectiva, que é uma coisa que a gente prospecta, a gente recebe os pedidos para que o paciente ainda vá internar. Então, que auditoria é essa que acontece antes da internação do paciente? Ok? No SUS, a gente chama muito de regulação. E no setor suplementar, a gente chama muito de autorização. Quando esse paciente recebe toda a orientação para internação, olha, seu João pode internar, a operadora manda lá a autorização de seu João, de que ele vai poder internar, de que ele vai internar no hospital X e que ele vai fazer a cirurgia dele, está lá autorizado o procedimento. Se tiver OPME, vai estar autorizado aí também. O paciente interna. Quando esse paciente interna, a gente aí começa a poder realizar a auditoria concorrente, porque acontece quando esse paciente está internado. Então, ó, concomitante com a autorização desse paciente, com a internação desse paciente, perdão. E aqui a gente faz visita a esse paciente. Precisa ser uma visita física? Nem sempre. Pode ser uma visita em prontuário. Quando a gente visita esse paciente, a gente vai lá acompanhar. Nossa, seu João, cadê? Já fez a cirurgia? Já fez, está tudo autorizado, a operadora já liberou tudo. Não, mas eu estou aqui hoje para ver, porque seu João está no segundo dia após a cirurgia e ainda não teve alta. Então, o meu objetivo ali é: por que seu João ainda não saiu de alta? Porque eu tenho o conhecimento de que uma apendicectomia, que foi a cirurgia que seu João fez para a cura da apendicite, que essa apendicectomia, geralmente o paciente leva internado um único dia. E seu João não saiu ainda. Então, eu estou indo lá como auditora para ver se seu João está sendo bem tratado, está tendo o melhor tratamento que ele pode ter, mas também estou indo lá para ver, além da qualidade do atendimento, eu estou indo lá para ver se seu João tem uma, uma previsão de alta médica ou não. E se não tem, é meu papel como auditor e a equipe assistencial e fazer perguntas e sugestões, ok? Mas depois a gente entende isso. E a retrospectiva é essa auditoria, que é uma das mais conhecidas, que é a do passado, geralmente quando o paciente sai de alta. E por que eu digo geralmente? Porque às vezes o paciente ainda está internado, mas mesmo assim a gente vai fazer a auditoria
das contas, que é o outro nome dessa auditoria, das contas desse paciente, porque esse paciente tem uma longa internação e a gente faz altas administrativas. Mas isso aí fica um outro dia para a gente entender, tá? A menos que vocês tenham muitas dúvidas, escreva aí no chat para mim. Esse auditor vai visitar esse paciente, vai avaliar todos os registros, todos os documentos que esse paciente tem lá no prontuário. Ele pode também conversar com a equipe, propor solução, propor alta, propor diferentes modelos de possibilidade de tratamento ali. Tudo é propor, tá, gente? A gente não é o assistente do paciente. Então, a gente chega lá com todo o respeito e toda a humildade do mundo, tá? Ainda que a gente veja várias coisas, a gente se faz de desentendido e só faz sugestões. Então, por exemplo, com o seu João, como seria essa atitude do enfermeiro auditor concorrente? Já estou aqui trabalhando, tá? Oi, doutor Maurício. Seu João, paciente nosso, está internado aí com o senhor e está internado aqui nesse hospital e o senhor é o médico assistente. E eu queria entender, ele tem alguma previsão de alta? Não, auditora, ainda não, porque ele ontem fez uma hipertermia e a gente está estudando o caso dele para ver o que seria. Hoje, se ele não mantiver, ele terá alta, ok? Isso é um tipo de abordagem. Criei aqui agora, ok? Outro tipo que poderia acontecer. Oi, doutor Maurício, senhor João está internado, o senhor é o médico assistente e ele tem alguma previsão de alta? E ele dizer, tem sim, ele sai daqui a pouco, já estou dando a alta dele, ok? Isso pode acontecer tanto porque o médico já estaria dando alta a esse paciente, mas também pode acontecer porque o auditor perguntou para esse médico, né? Então, quando a gente está numa abordagem de auditoria concorrente, a gente tem esses principais objetivos. Primeiro de todos, saber se o paciente está sendo tratado com a melhor qualidade possível, de cuidado, de tratamento, de atendimento, de tudo. E depois, o nosso olhar vai muito para a deshospitalização, ok? Dúvidas até aí? Essa auditoria concorrente, ela é muito estratégica e ela é uma porta de entrada. Minha conexão está falhando. Legal, a Aline também está aí. Bem-vinda. Essa auditoria concorrente, ela é muito estratégica e é a porta de entrada mais rápida para a auditoria, por tudo que eu comentei. Primeiro, por que ela é muito estratégica? Porque ela é baseada nas nossas práticas. Aliás, prática aqui, ó, é uma palavra que eu adoro, que eu repito muito. E por que baseada nas nossas práticas? A gente já tem toda a vivência de visita. A gente já tem o conhecimento, e não é conhecer o todo, não, viu, gente? Porque, por exemplo, eu não sei qual é o tratamento todo que um paciente com apendicite pode ter. Mas eu sei, por exemplo, que uma das possibilidades é cirurgia. E se eu não souber, vou ligar para algum colega que sabe, vou estudar, vou ler quais são as possibilidades de um paciente que interna com apendicite. Pode fazer tratamento de antibiótico terapia. Ok. Não, só pode fazer cirurgia. Então a gente vai buscar. O auditor não é essa pessoa que tem todos os conhecimentos do mundo. Não é isso. Mas a gente precisa estar atualizado para que a gente vá buscar todos os conhecimentos. Então, como a gente já sabe visitar esse paciente, né? A gente tem essa celeridade no aprendizado com a auditoria concorrente, tá? E esse aprendizado e essa estratégia é tão grande assim, exatamente porque essa auditoria ela traz muito subsídio para o gestor.
E é muito mais rápido do que quando a gente faz a auditoria de contas e a gente espera fechar a conta do paciente, espera acabar o mês, espera. A auditoria concorrente é mais ali, online. Ela tem esse impacto direto na qualidade, isso acho que já deu para a gente entender, nos custos e na segurança do paciente. Como o auditor está ali muito próximo e acompanhando o dia a dia do paciente. Eu, por exemplo, quando eu fiz auditoria concorrente, eu visitava dia de segunda e quinta. Era um espaço até muito grande, tá? Mas algumas empresas têm essa tendência. Então, quando eu visitava esse. Vocês estão me vendo? Esse negócio hoje está estranho, viu, gente? Quando eu visitava esse paciente, que eu ia segunda e quinta, isso me deixava um pouco estressada até, porque, por exemplo, o paciente da UTI, que eu via segunda-feira, eu achava um absurdo eu só ver esse paciente quinta, mas era a constância da empresa, então eu fazia. E às vezes esse paciente da UTI na quinta já tinha mudado tanta coisa, já estava com tudo tão novo. Eu achava um espaço muito grande, mas às vezes é isso que acontece. E ali, quando eu fazia isso, dava para acompanhar o paciente, né? Olha, esse paciente vai entrar para diálise. Olha, a gente precisa ver aí como é que esse paciente vai fazer. É um paciente que fez um exame e, sei lá, descobriu um tumor, né? Então, a gente tinha como estar ali muito próximo e fazendo tudo para que esse paciente tivesse a máxima segurança possível. É uma auditoria que tem uma remuneração acima da média, tá? E aqui, antes de eu falar dessa remuneração, a auditoria concorrente, como eu comecei a falar, ela não espera essa conta ser gerada. A conta do paciente, ela geralmente vai para o final da internação do paciente. Então, a gente vai atuando enquanto o cuidado está acontecendo. E a gente consegue interferir exatamente ali naquele momento. E isso é importante não só para a operadora, porque a gente vai acompanhar os custos, vai saber como isso está sendo gerado. Por exemplo, se eu estou lá visitando um paciente e vejo que esse paciente da UTI vai entrar, por exemplo, para um método dialítico, e ele não era método dialítico, ele não fazia, eu já tenho como comunicar isso para a operadora. Por quê? Porque os métodos dialíticos, de forma geral, são métodos caros. Então, a operadora já vai se aguardar vir esse tipo de cobrança, né? Já vai se preparar para este tipo de cobrança, que chamam de sinistro, né? Então, é muito importante a gente estar ali nesse dia a dia. Quando eu digo que essa auditoria ela é muito valorizada, é exatamente pelo que eu comentei da ANS, pela qualidade que ela possibilita trazer durante a nossa visita. Enquanto a gente visita, a gente vai trazendo todas as situações que o paciente está vivendo, ok? E Sheila, por que que você fala sobre a auditoria ser a melhor porta de entrada? A gente vai trazer uma prática já já para vocês entenderem como é essa atividade aí do auditor, tá, gente? Por que que você fala dessa auditoria ser essa melhor porta de entrada? Para quem é iniciante na auditoria, por exemplo, você, para começar nessa auditoria, você não vai precisar de levar uma pós-graduação à sua frente. Você pode começar a atuação sem ter pós. E, claro, no caminho você ir agregando esse conhecimento, você ir se aprimorando. Você vai utilizar a sua experiência da assistência. Vocês viram aqui que quando eu contei essa história do apendicite, eu estou falando puramente de assistência. O que é que eu faço com um paciente que tem apendicite? O que é que geralmente o médico faz, né? Geralmente vai pedir exame, geralmente vai colocar esse paciente em cirurgia, tá? Isso é conhecimento da assistência, isso é conhecimento de procedimento, ok? E com um curso prático e direto, você consegue atuar como auditor, que é exatamente como eu comentei, que algumas alunas já fazem, tá? Para quem já atua, Sheila,
essa auditoria, por que, que ela é essa boa porta de entrada? E também bem estratégica. O auditor de contas, me corrijam se a realidade de vocês for diferente. Agora eu quero ver vocês aí no chat falando. O auditor de contas, ele trabalha geralmente em um setor administrativo escondido. Estou certa ou estou errada? Quem trabalha aí com retrospectiva, que me disse que trabalha com retrospectiva, me conte aí, estou certa ou estou errada? Ou a sua realidade é diferente? Certo ou errado, não. Sua realidade é essa ou é diferente? Então, quando a gente vai atuar com auditoria concorrente, o que é que eu mais gostei? Primeiro, é uma auditoria célere. Você visita paciente, você terminou de visitar, você já foi embora, já fez seu relatório, você tem, sei lá, não sei quantos pacientes para visitar, cada um com uma história, e às vezes você tem que ir fisicamente mesmo conversar com o paciente, tá? E eu gosto muito disso. Quando você é auditor da retrospectiva, você sai desse trabalho mais administrativo e escondido, né? Essa palavra precisa estar aqui entre aspas, porque a gente não está escondido, mas está num setor que não tem essa visibilidade toda e vai para campo. Vai para campo para quê? Para entra na unidade, você conversa com a equipe assistencial, não só com a equipe médica, mas com a equipe de enfermagem também, para entender como está sendo esse cuidado desse paciente. Olha, a gente está aqui com um paciente internado que está fazendo, por exemplo, é um paciente que tem úlcera. Acha ele está fazendo o curativo com bota de una aqui a cada 2 dias, tá? Então é assim que a gente fica sabendo do que está acontecendo com esse paciente. Então a gente entra nessa unidade, a gente conversa com a equipe assistencial, a gente analisa as coisas em tempo real aqui, ó, online, na hora. Você consegue, inclusive, mudar a realidade do paciente ali na hora. Então você é um grande decisor, você é estratégico. Tudo isso, óbvio, com muito conhecimento, né, gente? Mas é tudo acontecendo naquela hora, que é um pouco diferente dessa auditoria da retrospectiva, que o próprio nome diz, né? Deixa eu tirar esse coisa aqui. Dessa retrospectiva que acontece lá no passado. Então, quando eu leio o prontuário do paciente na retrospectiva, as coisas já aconteceram. Para aquele paciente, eu não tenho como mudar mais. Eu só tenho como mudar agora, melhorar a qualidade para os próximos, para os seguintes, tá? Então, quando você atua nesse tipo de auditoria, você está ali no centro, você está ali sendo visto, você está na frente das decisões, você apoia a decisão clínica, decisão administrativa. Ó, esse paciente nosso aqui, ele não está tendo o tratamento que precisa ter. Porque aqui nesse hospital, por exemplo, não tem métodos, não tem aparato para ter método dialítico e esse paciente vai precisar de método dialítico. Criei agora aqui essa situação. Mas acontece. A gente consegue participar de situações financeiras. Olha, paciente que está na UTI, ele vai precisar de método dialítico. E a gente sabe que é caro. Então, a operadora, inclusive, pode analisar isso e transferir o paciente daquela unidade, daquele hospital. Tá? Então, você vai deixar de ser aquela pessoa que é reconhecido, porque a gente sabe que a gente é visto como os glosadores, aquele que não paga, aquele que só analisa depois, que só glosa depois, que só traz a história do passado, e vai ser esse auditor que antecipa as coisas, que faz mais participação orientando, que tem como resolver na hora. Eu mesma participei muitas vezes de auditoria concorrente. Deixa eu ver aqui o que vocês me disseram. Está certa, fica separado. Pois é, a gente fica escondido, gente. A gente tem instituições, por exemplo, as instituições que colocam a auditoria como se fosse assim meio que obrigatório, elas nem nos apresentam. Eu já trabalhei em instituições
que a gente era visto como se fossem os inimigos da instituição. E aí, quando eu precisava ir no andar para resolver alguma coisa, eu dizia, gente, ó, eu sou Sheila, auditora daqui do hospital. Tipo, pedindo desculpa antes de chegar, sabe? Então, como é a auditoria em loco dentro de um hospital? Você sendo funcionária do hospital, é isso, Sônia? Daniele disse aqui, verificar os processos. Não entendi, Daniele. É uma afirmação ou uma pergunta? Bom, Sônia, vamos lá. Se você é auditora do hospital, a auditoria em loco é você fazer uma auditoria em loco, dentro da unidade, tá? Mas, ainda assim, como auditor em loco, você pode fazer auditoria de contas ou auditoria concorrente. Aí vai depender do tempo da auditoria. É uma auditoria que está acontecendo só para eu visualizar a conta e ver os gastos do paciente, ou eu estou lá me indo para ver a qualidade para, por exemplo, esse paciente que precisa do método dialítico. Se eu fosse auditora do hospital e não da operadora, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia chegar lá e dizer assim: doutor, eu tenho aqui esse paciente que o senhor disse que vai precisar fazer o método dialítico. A gente está com a máquina quebrada aqui do hospital. Estou inventando outra situação. A gente está com a máquina quebrada aqui do hospital. A gente vai precisar transferir esse paciente. Se a máquina não ficar pronta em tempo hábil para tratar o paciente. Então, você entende como o auditor da concorrente, ele está ali presente, ele consegue antecipar as coisas? Eu já vivenciei, por exemplo, eu era auditora da operadora e um paciente nosso tinha 3 dias internado esperando uma tomografia. E aí, quando eu fui conversar com a equipe assistencial, eu disse, doutor, esse paciente está esperando a tomografia, o senhor pediu no dia tal e não foi feito até hoje. Ah, a tomografia está quebrada. E o paciente a gente lá esperando. Eu disse, bom, então o senhor pode suspender a realização da tomografia e esse paciente fazer um outro exame. O senhor pode definir a conduta dele sem essa tomografia, ou o senhor pode dar alta a esse paciente para ele fazer essa tomografia ambulatorialmente e depois definir o que é que vai fazer de tratamento. Então, aí acontece muito, por exemplo, assim: a gente não fez ainda a ressonância porque está esperando a autorização do convênio. E às vezes o convênio não recebeu nem o pedido da autorização. Eu já vivenciei isso, por exemplo. O convênio não tinha nem o pedido da autorização, e lá, com a equipe assistencial, a história era: não, a gente não fez a ressonância ainda porque está esperando a autorização chegar. E já tinha dias esperando a autorização chegar e não tinha nem pedido autorização ainda. Então, existe muito esse ruído de comunicação entre prestador e operadora, e que o auditor da concorrente consegue reduzir, consegue minimizar esse problema. Gente, vocês estão vendo minha tela? O mapa. Gente, isso aqui está muito diferente hoje. Mas, enfim. Então, eu quis chamar a atenção disso porque a gente, como auditor, a gente está ali mais à frente. O que é que a gente consegue fazer, por exemplo? Deixa eu ver se eu respondi a pergunta da Sônia. Respondi, Sônia? Respondi sua pergunta, pessoal? Não estou vendo. Peraí, que agora eu fiquei. Agora eu não sei mais. Tá vendo? Não estou vendo. Então, deixa eu compartilhar a tela. E agora, ok? Isso coloca a gente à frente, tanto da equipe assistencial, quanto. Pronto, obrigada também. Isso coloca a gente tanto à frente da equipe assistencial, ali participando de todas as decisões, nos comunicando. Por exemplo, se eu for auditora do hospital e eu estou lá fazendo auditoria lá dentro da unidade, como, por exemplo,
a gente uma vez montou uma equipe em que a gente tinha auditora dentro da UTI, auditora dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI NEO, na UTI NEO, na UTI adulto, no centro. E tinha uma auditora que fazia as unidades abertas. Acho que eram 8 unidades abertas, então 4 ficava para uma auditora, 4 para outra. E a gente cobria o hospital inteiro. O que era que acontecia? O que é que muito aconteceu ali? Enquanto eu estava na UTI, checando os gastos, né, desse paciente, porque o que era que a gente fazia como auditora dentro das unidades? Hoje é dia 3 de junho. Eu olhava o que aconteceu com o paciente no dia 2 de junho. E por que isso? Porque as coisas do dia 3 ainda estavam acontecendo. Mas as coisas do dia 2, por exemplo, eu conseguia ver se a prescrição estava toda checada. Eu lembro que a Daniele comentou isso, que ela fazia, acho que alguma coisa parecida. Eu já via se o prontuário estava com as prescrições todas checadas, as medicações estavam todas feitas. Por exemplo, as intercorrências com o paciente estava tudo registrado. Eu conseguia ver, eu emitia a conta, eu imprimia a conta e eu via lá, por exemplo, tinha 2 catéteres periféricos, mas só estava registrada uma punção. Aí eu ia para a equipe assistencial. Aqui ontem vocês registraram que fez uma punção, gastou um catéter periférico só, um gelco só, porque tem 2 na conta. A gente conseguia acompanhar tudo isso muito de perto, né? Tudo muito no agora, né? Acontecendo. No agora não, mas no ontem acontecendo. Então era bem importante assim. E o que é que eu conseguia fazer? Eu conseguia orientar a equipe assistencial. Enfermagem muito mais e as outras equipes menos, mas também conseguia falar com médicos e etc. Por exemplo, com a enfermagem eu ia conseguir nesse catéter. Não, Sheila, a gente usou 2. Eu digo, bom, aqui no registro, né, no prontuário, está dizendo 1. Eu só consigo ler 1 aqui. Então você vai ter que fazer uma errata. Digo, ontem, às 18 horas, foi utilizado 2 catéteres, nananã, e explicar por quê. Se o auditor iria aceitar essa errata depois, não sei dizer. Mas a gente faria o relato, tá? Eu estou criando essa situação aqui agora, tá, gente? Mas assim, a gente conseguia fazer muita. Não é consertar, porque eu não estava remendando o prontuário, mas, por exemplo, eu vivenciei uma questão de um Clexane sem checar, 18 horas. O que é que eu fiz? Eu fui buscar quem era a equipe que estava 18 horas, e aí entrei em contato, né? Pedi, obviamente, a enfermeira, que era a chefe do plantão, para entrar em contato com a pessoa que estava no plantão 18 horas. Ela entrou em contato. Oi, não sei quem, tudo bom? Esse Clexane do seu João você fez? Fiz, sim. E aí ela perguntou, né? É porque eu vi aqui a prescrição sem checar. O que é que aconteceu? Desculpa, eu esqueci e tal. Pronto. Quando ia ver lá, por exemplo, a gente fazia como se fosse um checklist, né? Quando a gente ia ver lá, tinha um box, né? Uma gaveta, sei lá, de cada paciente. Quando a gente ia checar, o Clexane realmente não estava lá. Então, ela disse que tinha feito, o que era que a gente fazia? Ela voltava para checar a medicação dela que ela fez, tá? Então, a gente começou, inclusive, a ter menos erros desse, porque a pessoa não queria voltar de casa para fazer a checagem da prescrição, né? Então, dava para a gente acompanhar muito a equipe assistencial, orientar muito a equipe assistencial e trazer muitos benefícios para o hospital. E para a operadora também, né? Outra vantagem, outro benefício que eu trago da auditoria concorrente é esses ganhos por diária, né, por contato direto, né, com os prestadores e com os pacientes. Deixa eu ver aqui que vocês falaram comigo e eu esqueci. Peraí. Sheila, como funciona a auditoria em hospitais que realizam os exames, solicitam as autorizações depois, por exemplo, os pacientes já internados? Bom, existem situações que tudo depende de cada operadora. Por exemplo, quando é uma urgência, a gente. Deixa eu tirar aqui. Quando é urgência, a gente precisa fazer para depois realmente vir para a parte administrativa,
tá? Pedir autorização, ver se está de acordo, tudo, checar tudo. Por quê? Porque é uma urgência aquilo ali para o paciente. Se não é uma urgência, precisa desse pedido de autorização antes. E, inclusive, isso é assim com cirurgia também, tá, gente? Por exemplo, o paciente chega no PS e chegou com aquela apendicite que eu falei. Ah, já está supurado e etc. Vai para o centro cirúrgico. Vai pedir essa autorização enquanto a cirurgia estiver acontecendo. Porque o que a gente não pode deixar de fazer é atender o paciente. Os meios administrativos podem ir acontecendo no caminho, tá? Onde eu trabalho, às vezes o paciente espera mais de 24 horas ou até mais para a avaliação de um especialista externo, por vários motivos. Essa avaliação demora. A operadora pode glosar essa estadia se não tiver uma justificativa, sim, para essa demora? Pode sim. Por exemplo, o paciente, ele é da operadora, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender e eu custei a entender isso. O paciente é da operadora. O que é que a gente pode fazer, tá? A gente tem ali do hospital médicos que são, por exemplo, sobre aviso, né? A gente tem médicos que são parceiros. A gente pode fazer o seguinte: o médico solicitou, por exemplo, um nefrologista. Esse paciente nosso lá que estava internado e ia precisar, talvez, de uma avaliação para entrar em processo dialítico. E aí o médico assistente pede lá, consulta com o nefro. Pronto. A gente vai acionar e o nefro está demorando. A gente pode, inclusive, fazer o registro para a operadora, porque se não o médico não aparecer, a operadora pode, inclusive, providenciar um nefrologista para ir visitar esse paciente, tá? A gente tem algumas possibilidades. Tudo depende de operadora para operadora. Por quê? Porque o paciente é da operadora. Ele está em um hospital contratado pela operadora para prestar um serviço de saúde para ele. A operadora pode questionar do hospital, inclusive, o seguinte: olha, o nefrologista não veio até hoje. O que é que vocês fazem com isso? O paciente vai ficar sem o tratamento? O paciente tem uma urgência? Eu vou mandar um nefro aí. Se a operadora tiver, né, esse tipo de atitude de gestão, se ela tiver esse tipo de possibilidade, isso acontece muito em operadoras, por exemplo, autogestão. Essas operadoras autogestão, elas tentam de tudo para que aquele valor que é captado com, da gestão, porque é pago pelo próprio funcionário, vamos dizer assim, uma CACI, é pago pelos funcionários da CACI. Então, a autogestão. O funcionário da CACI paga para ter aquele suporte de saúde. Então, se essa autogestão, esse funcionário ou parente do funcionário está internado lá há muito tempo, esse custo fica alto e não dá para a própria caixa pagar, né? A própria caixa de gestão pagar, tá? Planos de saúde que são particulares, por exemplo, essas operadoras que vendem planos individuais, não é funcionário de lugar nenhum, cada um contrata por si. Obviamente, a pessoa também tem um custo altíssimo, mas está sendo pago um montante maior, que é diferente de funcionário. Funcionário paga desse tamanho para o plano de saúde, geralmente, tá? Então, a operadora pode questionar sim, Aline, essa demora do médico ir fazer visita, e eu questiono. Eu questiono. No máximo aí 48 horas. Primeiro porque, assim, quando o médico é acionado, tudo bem, às vezes o assistente pede uma visita e é 17 horas. E aí não dá para o médico chegar no mesmo dia. Então eu espero o dia seguinte. Ah, deu para o médico ir? Ah, não deu. Eu espero o dia posterior. 48 horas depois não fez, eu estou comunicando, tá? E a gente, auditor, a gente tem um posicionamento em que a gente participa muito para a operadora aquilo que está acontecendo. Nós, auditores, somos o olhar
o comunicador entre paciente e operadora, entre prestador e operadora, tá? Nós somos os técnicos que conseguimos decifrar de um para o outro. Paciente que tem a necessidade de saúde e a operadora, que nem sempre as pessoas que estão dentro da operadora são técnicas, né? Então, nós que somos técnicos é que precisamos fazer essa tradução aí. A auditoria concorrente, geralmente, ela paga por diária, tá? E aqui a gente tem algumas possibilidades. Isso aqui eu estou falando já do mercado da auditoria. Porque lembrando, eu estou trazendo aqui para quem não atua com auditoria, quais são as vantagens de atuar com auditoria? Então, você pode ter uma remuneração por diária. E aí você vai atuar como PJ, né? Um prestador de serviço, uma pessoa jurídica. Você pode ser contratado por empresa terceirizada, você pode atender a vários hospitais, a várias operadoras, como uma vez na vida, né? Eu já fiz esse tipo de atuação e eu trabalhava de manhã para uma empresa terceirizada e de tarde para outra empresa terceirizada. Existia também, tem uma aluna minha, a Débora, ela está até meio sumida. A Débora, ela começou a atuar com auditoria de contas. E aí, começou a fazer o curso de auditoria concorrente e lá no grupo eu passo várias indicações, né? De pedidos de pessoas. Sheila, arranja um auditor para mim lá em Brasília. E aconteceu com ela. E aí ela foi fazer contato com essa operadora e disse: olha, eu tenho disponibilidade de horário e tal. E aí ela começou a fazer a auditoria de contas e a auditoria e visita de paciente para a mesma operadora. Ela estava no prestador e fazendo as duas coisas para aquela empresa terceirizada. E, inclusive, conseguiu fazer, pelo que eu entendi, no mesmo horário. Por exemplo, de manhã, ela auditava as contas, finalizava o trabalho dela e fazia as visitas também, tá? Em uma média, a diária de auditoria concorrente varia. Por que a diária? Por que diária? Porque também pode ter esse ganho por dia. Tem algumas empresas terceirizadas que pagam deixa eu até mudar aqui, entre 250, 250 a R$ 1.000 dia, dependendo do que você for fazer, dependendo da região, dependendo da sua experiência, tá? E do tipo de instituição que você vai trabalhar. Por exemplo, eu vivenciei isso aqui, mas Sheila, inclusive atualmente, né, eu indiquei uma colega minha para fazer uma auditoria, e aí, quando ela me ligou, ela disse: Sheila, eles querem me oferecer diária. Eu disse: por que você não faz um acordo para auditoria por conta, por produtividade? Então, tipo, se você auditasse 15 contas, você receberia por 15 contas. Se você auditasse duas, você ia receber por duas contas. E aí, o prestador tinha uma média de 200 contas. Vamos fazer essa. Eu gosto de conta. Eu gosto de conta. A proposta inicial da operadora era R$ 20 por conta. E se ela fizesse 15 contas por dia, ela ia receber R$ 300 por dia. Tá? Existem algumas operadoras que pagam R$ 15. Se fosse R$ 15 e fizesse 15 contas por dia, seria 225. Ok? Tá? Ou falei muito rápido? Quando eu fiz essa auditoria concorrente, eu fiz uma prestação de serviço para uma empresa terceirizada. Como eu disse, na determinação deles, eles queriam que a gente visitasse os pacientes 2 vezes na semana. E aí eu ia dias de segunda e quinta. Dias de segunda e quinta, isso tem um tempo, tá, gente? Eu vou até abrir aqui minha nota fiscal para vocês verem. Isso tem um tempinho. Se eu não me engano, foi 2022. Eu ia dia de segunda e quinta. Então, pegava lá a listagem. Como é que fazia, Sheila? Me conte aí como é. Pegava a listagem de paciente e ia visitando. Ana, Beatriz, Carla, Domingos, Efigênia, Fabrícia. Ia lá. Tipo ordem alfabética, ia visitando os pacientes. O que é visitar o paciente? Eu abria o prontuário do paciente,
A gente consegue fazer maior quantidade de visitas quando o prontuário é eletrônico. Existem algumas unidades em que o prontuário não é eletrônico ainda, tá? Então, quando é prontuário eletrônico e quando a operadora ou a empresa terceirizada trabalha com sistema, a gente consegue fazer mais. Por exemplo, eu tive dois casos, né? Esse primeiro contrato que eu fiz, eu fazia segunda e quinta, o pagamento era de R$ 15, e eu, por exemplo, se eu fizesse 20 visitas de pacientes, 20 pacientes por dia, eu tinha ali R$ 300. Me fiz entender, gente? 15 pacientes por dia, ou, desculpa, 20 pacientes por dia a R$ 15 dá R$ 300. Me fiz entender aí ou deixei dúvidas? Tá ok aí? Ah, tá sem compartilhar, é? Oh, meu Deus, isso hoje tá difícil, viu? Mas vamos nessa. Eu vou mostrar para vocês de novo. Não mudou a tela. Como é que pode, gente? Vou mostrar de novo. Agora direito. Ó. Vamos aqui. Agora dá para ver, né? Dá para ver aí agora? Me contem aí no chat. Esse negócio hoje está muito estranho. Eu mostrei aqui o seguinte: na auditoria concorrente, a gente consegue ter uma remuneração entre R$ 250 a R$ 1.000. Por que isso, Sheila? De onde você tirou esse 250? Porque algumas empresas terceirizadas, vou até escrever aqui, elas pagam uma diária. E essa diária vai de 250 a o tanto que a empresa ofertar, tá? E deixa eu ver se vocês estão me vendo. Só a minha tela do quadro da Sheila estava mostrando, não está aparecendo. Ai, gente, agora sim. Pronto. Deixa eu voltar. Pronto. Aí tem algumas empresas que fazem essa proposta. Ó, vou pagar para você uma diária. R$ 250 por dia que você trabalhe. Se você escolher, por exemplo, como eu fiz, trabalhar segunda e quinta, você, em uma semana, você vai ganhar R$ 500. Certo? Pronto. Eu, Sheila, com esta empresa que eu trabalhei, eu ganhava R$ 15 por atividade feita. Nesta época, eu fazia visita de paciente, mas existiam auditores que faziam auditoria de contas. E eles ganhavam também R$ 15 por auditoria feita. Pronto. Eu conseguia visitar 20 pacientes por dia. Ok? Então, eu fazia R$ 300 por dia. Pronto. Em uma semana, eu fazia 600. Certo? Estou arredondando aqui, tá, gente? Pronto. Nessa época, como era meu ganho? Tomara que dê para vocês verem aqui. Deixa eu ver como é que eu aumento isso aqui. Ops. Dá para ver a nota fiscal? Bom, o importante aqui, ó. 5.595. Aqui está em cima, ó. Serviço de auditoria concorrente realizado de março de 2022 por enfermeira Sheila Silva Almeida. Ok? Pronto. Então, em março, eu fiz o valor de quase, aproximadamente, 5.595, R$ 5.600. Eu ganhava, em média, isso, fazendo essa visita. 6.000, tá? Meses menos, meses mais. E como era, Sheila, que você fazia isso? Esses pacientes por dia, né, que eu visitava, é que dava esse montante. Por quê? Porque o meu acordo com essa operadora, ou com essa empresa terceirizada, desculpa, com essa empresa terceirizada, era isso aqui: ganhar R$ 15 por visita feita. Sheila, mas dava para fazer isso? Dava. Por que dava para fazer? Porque a gente conseguia, em um dia,
às vezes, admitir no sistema dele 50 pacientes. Eram todos pacientes que precisavam de grandes histórias? Não. Tinham pacientes, inclusive, que às vezes faziam endoscopia, internavam e faziam colonoscopia. Então, um paciente desse não tem muita história para você contar. É dizer, o paciente foi submetido à colonoscopia, com retirada de pólipos, depois, né, foi visto o pólipo colonoscopia, quase não sai, na colonoscopia, e fez a retirada de pólipo. Então, ele fez colonoscopia e polipectomia. Então, às vezes, uma visita dessa, ó, é minutos, 2, 3 minutos. Então, para aquelas empresas terceirizadas que têm sistema, a gente consegue fazer muita visita. Muita mesmo. Muita mesmo. Eu fazia esse valor que vocês viram, né? 5.595, isso aqui era uma frequente. E eu trabalhava dia de segunda e quinta. Tá? Então, a auditoria concorrente me trouxe essas possibilidades de eu escolher o dia que eu gostaria de trabalhar. Inclusive, foi essa história que eu contei da Daniela no começo. Alguém perdeu a história da Daniela no começo? A Daniela escolheu trabalhar com auditoria concorrente exatamente porque ela tinha essa vontade de escolher os dias que ela queria estar com os filhos e o dia que ela poderia trabalhar. Inicialmente, né, eu também, quando eu fiz lá atrás, quando eu fiz auditoria concorrente, eu fiz também, eu fiz junto com quando eu dava plantão também. Eu dava plantão e fazia auditoria. Um período dava plantão, o outro eu fazia auditoria. Quando eu fui para o SN, eu fazia o plantão noturno e, durante o dia, fazia auditoria. Além dessas possibilidades que eu falei com vocês, a gente na auditoria, a gente tem a oportunidade, olha quantas oportunidades que eu falei. Os ganhos por diária, contato direto com o prestador, com o paciente, com a equipe. Então, por exemplo, quando eu fazia auditoria concorrente, a gente conversa com muito médico, com enfermeiro, com gestor, com paciente. Você vira essa pessoa estratégica que a operadora precisa de você. Então, além de todas as oportunidades que eu falei aqui, isso é mais um abre portas. Por quê, gente? Porque isso aqui é network puro. O tanto de profissional da saúde que você conhece fazendo auditoria concorrente é de uma maravilha. Você vira o próprio network. Você é o popular, tipo o menino de escola que chama os coleguinhas de popular. Você vira essa pessoa. Porque você faz contato com todo mundo, tá todo mundo te buscando. Sheila, vem cá, tô precisando que você resolva aí a internação do paciente. Obviamente, tem a parte boa e a não tão boa, né? Porque às vezes você tá lá no hospital para fazer suas visitas e aí chega o médico querendo que você resolva o exame que não foi feito ontem, né? Mas tudo bem. E você tem mais visibilidade, maior reconhecimento. Aí eu trouxe aqui, né? A sua atuação, ela é vista, ela é sentida, ela é, ó, todo mundo te vê. Então você está sempre no corredor das unidades, UTI, centro cirúrgico, conhecendo médico, anestesista, enfermeira, físio, né? Todo mundo, com a equipe assistencial inteira. Você está lá resolvendo questões do paciente. Eu lembro de uma aluna, o nome dela é Luna mesmo. Ela disse: Sheila, eu estou encantada com a auditoria concorrente. Eu disse: o que foi? Aí ela disse: eu tenho. Os pacientes me param no corredor para me agradecer que ele tinha 5 dias esperando um exame para fazer. E no dia que eu fui visitar ele, eu resolvi na mesma hora, porque era uma coisa dessa, né? Um ruído de comunicação dele. Achava que tinha pedido autorização para a operadora não tinha recebido esse pedido de autorização e o auditor consegue visualizar isso muito rápido, tá?
Isso traz para a gente maior respeito profissional. Você vira essa pessoa estratégica necessária, vê que você não está só ali no riscando conta, né, glosando e etc. Você está ali para ajudar na qualidade da assistência, para dar mais segurança para o atendimento do paciente. Você também, com isso, consequentemente, você ajuda a instituição. E uma das coisas que é mais comum é que a gente tenha seja mais lembrado do que esse auditor de contas. Isso acontece muito, tá? E, inclusive, é assim que a gente consegue novos contatos e novos contratos, tá? A gente começa a ter essa visibilidade maior e a gente começa a ter uma coisa que é bem importante, que eu acho bem importante, é a gente ser visto e ser lembrado, tá? Isso é network puro e network é muito importante, muito importante. Me contem aí se vocês têm dúvidas, que a gente agora vai entrar numa prática. Eu gosto dessa parte. Menina, que coisa absurda que tá isso aqui. Não estou nem me entendendo. Sheila, ter CNH é um diferencial para auditoria concorrente? Às vezes sim. Tem empresas que pedem auditores somente que tenham veículo próprio, tá? Às vezes é um diferencial, sim. Quando eu comecei eu fui por muito tempo, eu fui por 12 anos. Acho que 12 anos auditora da AMIL, e uma das coisas que a AMIL me pediu foi isso: que tivesse veículo próprio, para que a gente conseguisse alcançar mais lugares, né? Com menor espaço de tempo. Acontece. Vamos lá para nossa prática? Essa para mim é a melhor hora. Tem alguma dúvida até aqui? Vamos ver como é que a gente pode atuar. Vamos lá para nossa prática. Prática é o que eu gosto. Para mim é um grande diferencial, é um grande facilitador de tudo. Então, aqui agora nessa prática, mesmo quem nunca auditou, aliás, até agora, vocês conseguiram se ver fazendo auditoria concorrente, porque é essa a ideia aqui dessa aula. É eu trazer para vocês essa sensação de que você está lá fazendo auditoria. Então, mesmo quem nunca auditou vai entender como é que faz a auditoria concorrente agora. E para quem já atua, né, já faz outros tipos de auditoria, regulação, retrospectiva, vai ver como é que, usando esse conhecimento que já tem, só organizando agora o olhar para a concorrente, você consegue ser melhor remunerada e mais estratégica, tá? Eu não mostrei, mas eu trouxe aqui algumas coisas. A Débora, por exemplo, gente, esqueci. A Débora, ela tinha 13 anos de auditoria aqui. A Débora, ela tinha 13 anos, e aí ela me contou o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Sheila, quando ela sou enfermeira há mais de 15 anos e como auditora eu estou há 13 anos. Já trabalhei em todas as áreas que envolvem auditoria, desde o credenciamento, visita concorrente e auditoria de contas. Busquei o MAP como uma forma de atualização e fonte de conhecimento, pois a auditoria é uma especialidade onde sempre temos que buscar conhecimento de todas as áreas. Trabalho hoje com várias empresas de auditoria, e inclusive uma delas é indicação sua. Quando a gente entra no. Quando eu criei o método, para que a gente aprendesse a fazer auditoria. Só que algumas pessoas começaram a ter dificuldade para entrar no mercado e atuar. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, bom, se eu estou ensinando auditoria, as pessoas não conseguem entrar para atuar, não vai adiantar aprender a fazer auditoria, né? A não ser que já estivesse no mercado
E aí bom, eu vou ter que trazer uma coisa aí. E aí eu fui criando, eu fui estudar mesmo, estudar como era fazer um currículo massa, como era fazer uma entrevista, como é que a pessoa tem que se comportar, o que é que ela tem que dizer, como é que ela chama a atenção desse recrutador, né? Porque ali, diante de, sei lá, 20 pessoas, como é que eu vou dizer que sou a melhor para essa vaga aí? E aí eu comecei a estudar isso e comecei a aprender isso. E aí comecei a trazer para o método. Mas ainda assim eu percebi que tinha um gargalo nisso, que era a pessoa, como ela estava fora do mercado de auditoria, como é que ela ia fazer esse network tão maravilhoso? Eu aí comecei no grupo de alunos a trazer todas as vagas que chegavam para mim. Eu sempre participei de muitos grupos de auditores do Brasil inteiro. Deve ter uns 15. E aí, lá nesses grupos, sempre o pessoal perguntava, né? Você tem indicação de auditor? Hoje, por exemplo, me pediram uma indicação de um auditor de Palmas, Tocantins. E eu não tenho essa pessoa. Eu não tenho. Botei lá no grupo e ninguém falou comigo, né? Então, tem mais vagas, gente, do que tem pessoas prontas para atuar, tá? É uma afirmativa que às vezes deixa as pessoas. Não é possível. Eu estou aqui querendo atuar e não consigo, mas tem muitas vagas. Tem muitas vagas. Então, quando eu criei o grupo, aí eu comecei a trazer essas vagas lá. E aí é que a Débora falou: uma vaga foi indicação sua. Quando eu passei a vaga no grupo, foi que ela conseguiu fazer essa aglutinação. Ela auditava contas para uma empresa terceirizada e começou a fazer visita. Terminou que a Débora conseguiu um aumento de quase 50% no salário dela. E ela tem uma remuneração hoje acima do que muitas pessoas podem imaginar para auditoria, tá? Acima de 10 mil reais. E ela trabalha como enfermeira auditora, sem bater ponto, tá? E olha, Murilo, é você que falou comigo de Tocantins. Olha que maravilha. Vou mandar você ir fazer essa visita. Você já está pronto para fazer uma visita de auditoria concorrente? Como vai? Pois é, me pedindo uma pessoa aí de Palmas. A gente vai falar sobre isso depois. Vamos aqui para nossa prática. Então, gente, a gente tem essas oportunidades e eu espero, sinceramente, que a gente possa aproveitar essa oportunidade desse mercado tão crescido aí, né? Vamos lá. Eu peguei 2 exemplos hipotéticos, tá? Que eu criei ali na hora, mas a gente vai conseguir entender aqui. Vamos ver. Lá vai eu tirando do lugar. Vamos ver, uma história criada aqui. Um paciente de 78 anos, vamos ver como é que a gente se comporta e o que é que a gente poderia trazer para essa auditoria concorrente que a gente foi fazer hoje. Paciente, a gente chega lá, está internado um paciente nosso de 78 anos e está lá internado há 3 dias por confusão mental. O quadro dele, o quadro dela, no caso aqui, está com A. O quadro dela é: paciente chega com confusão mental, histórico de hipertensão e uso crônico de diuréticos. Diagnóstico principal: hiponatremia severa. O que é que a gente vai avaliar nesta situação? Bom, eu sou auditora da operadora e cheguei nesse hospital e estou vendo esse histórico aí da minha paciente. O que é que eu, como auditora concorrente, avalio? Bom, primeiro, essa paciente está lá internada, segundo a história aqui, já tem 3 dias. Essa correção do sódio está sendo feita? Tá fazendo reposição de 3 ampolas assim, assado, no soro, ou direto, ou diluído, não sei o quê, em bomba de fusão, enfim. Está tendo esse controle rigoroso dessa paciente? O sódio está sendo infundido de que forma? Tudo isso a gente vai olhar para a qualidade e, posteriormente, para aquela nossa segunda função, que é
deshospitalizar. Tem justificativa, por exemplo, para essa paciente estar em uma. Botei errado aqui. Em uma UTI ou em uma unidade aberta? Bom, 78 anos, precisa fazer uma reposição de sódio, que não vai ser uma ampolinha de sódio, vai ser um tantinho, né? A mais. Então, eu, Sheila, nem questionaria se ela estivesse no UTI. Ok? O plano terapêutico dessa paciente está lá tudo descritinho. O que é plano terapêutico? O médico está dizendo: olha, a gente tem previsão de fazer essa reposição por 5 dias e fazer exames seriados de sódio dessa paciente. A evolução médica e a evolução de enfermagem estão coerentes com o caso do paciente? Tudo isso a gente vai observar, tá? Lá na evolução médica, nesse plano terapêutico, ele fala sobre previsão de alta. Essa paciente, quando a gente foi visitar, ela está em condições de deshospitalização? É o que a gente vai avaliar. Bom, aqui como auditora, o que é que a gente vai observar em ação? A gente vai identificar primeiro, o sódio já normalizou, o quadro clínico está estabilizado, a paciente ainda está no leito, mas não tem uma justificativa clara de estar ali. O que é que a gente faz? Conversa com a equipe assistencial. Doutor, vem cá. Estou vendo aqui que essa paciente chegou com sódio X, está com sódio Y, ou seja, a gente viu que já normalizou. Isso tudo a gente só vai discutir, viu, gente, com o aparato técnico, ok? Nada de inventar história, não. A gente vai conversar com essa equipe assistencial e dizer: doutor, o senhor, o senhor está fazendo estudo do sódio seriado. O senhor já acha que está ok? Ela já tem condição de alta, tá? Essa paciente já tem a possibilidade da gente começar a acompanhá-la a nível ambulatorial e ela ir para casa, entende? Por que isso? Por que eu vou abordar esse médico dessa forma? Primeiro, minha paciente, ó, tem 78 anos. Idoso a gente quer, ó, fora de hospital. Idoso em hospital, ele cria outra infecção, ele tem risco de queda, ele tem risco que não acaba nunca mais. Então a gente quer nosso paciente bem, de preferência em casa. E qual é o objetivo que eu faço tudo isso na auditoria concorrente? Quando eu abordo tudo isso, quando eu estudo tudo isso, eu consigo ver se minha paciente está em risco, ver se minha paciente pode ter alta, se eu tenho pontos a melhorar naquela assistência que está sendo prestada àquela paciente. E quando eu estudo tudo isso, eu consigo trazer impacto direto, tanto para minha paciente em qualidade e segurança, quanto em custo para a operadora, para a instituição. E se a operadora disser, bater pé firme de que não vai pagar alguma coisa, a gente entra numa discussão que não tem mais fim, gente. As meninas que já atuam aí com auditoria sabem disso. Discussão de prestador e operadora para pagamento é uma discussão que às vezes leva anos, tá? Principalmente se não estiver dentro da clínica, se o paciente não tiver justificativa técnica de estar lá. Então, Sheila, quais são as atitudes, os objetivos, as finalidades da auditoria concorrente? Primeiro de tudo, a qualidade. Depois eu vou ter olhar para a deshospitalização. E, ao fim, o meu olhar é redução de custo, certo? Porque eu quero que meu paciente seja bem tratado, bem atendido, bem cuidado, com o menor custo possível, tá? Isso é auditoria. Vamos, entendido essa primeira prática aí, deixei dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta, essa é a hora. Essa é a hora de perguntar.
Vamos para o próximo exemplo? Agora é um cirúrgico. Homem, 48 anos, internado para cirurgia eletiva de hérnia inguinal, realizado com sucesso há 36 horas. Ele está em uma enfermaria e está clinicamente estável. Sheila, o que é que eu vou fazer lá quando eu visitar seu João, de 48 anos, que já fez a cirurgia de hérnia inguinal? O que é que eu posso avaliar? Aqui alguns dados importantes. Vou puxar devagar. A cirurgia aconteceu sem intercorrência ou não? Teve alguma intercorrência lá dentro? Na cirurgia ou pós-cirúrgico? A dor do paciente está controlada? Esse paciente tem algum sinal de infecção? Na evolução médica, tem previsão de alta? Veja que isso é uma constante nossa. A equipe de enfermagem sinalizou que o paciente está em condição segura para alta? Ele está mantendo dieta? O paciente deambula, o paciente está apresentando diurese, evacuação, tudo normal? A condição dele fisiológica já voltou para o normal pós-cirúrgico? E aí, na minha ação como auditora, se todas as condições clínicas estiverem controladas e normalizadas, a gente pode propor à equipe médica a alta segura e orientada desse paciente. E aí, com isso, a gente faz aquela reduçãozinha em não pagar mais uma diária, não pagar mais visita médica. E aí a gente consegue, além do paciente ir embora, depois de ter um tratamento de qualidade, vai agora fazer um tratamento em casa, tem muito mais segurança para esse paciente, eu consigo reduzir o custo e também ainda trago esse outro benefício, que é ter o giro do leito do hospital. Tá? Eu me fiz entender, gente? Tranquilo, Sônia. Obrigada por ter vindo também. Ficou claro, Daniele falou. Para alguém, alguma dúvida, gente? Pronto. Claro, claro, claro. Pronto, perfeito. Eu trouxe também, né? Eu sempre trago o exemplo de um paciente que eu fui visitar, realmente, verdadeiramente, uma paciente de obstetrícia, da área de Aline. E aí, quando eu fui visitar a paciente precisava fazer uma reposição de magnésio. E aí o médico mantém a paciente internada, a paciente tomando comprimido. Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, me ajude, doutor. Eu estou aqui e eu gostaria de saber por que minha paciente ainda está internada. Não entendo nada de obstetrícia, tá, gente? Nada mesmo. Mas um paciente internado para tomar comprimido para mim não tinha motivo. E aí não é que eu acertei. Eu disse, doutor, eu queria entender. Minha paciente estava fazendo a reposição de magnésio venoso e aí agora passou para oral. A gente já tem uma proposta de alta para ela. Estou pensando aí amanhã. Amanhã? Mas ela não já passou a tomar comprimido hoje? Não tem como ela sair hoje? Ou ela está com algum risco ainda? Que aí a gente se faz de rogado, né? A gente se faz de pinel. E eu disse, ela tem algum risco ainda? Ela já está fazendo uso de comprimido. Não é. Vou pedir uma última ultrassom para ela aí e vou liberar ela hoje, então. Ah, legal, então. E aí a gente vê como a gente conseguiu, que ele ainda ia avaliar amanhã, pedir uma outra ultrassom amanhã, e se não faz a ultrassom no mesmo dia, só faz no dia seguinte. E aí lá vai. 2, 3 diárias e a gente se perdendo, né? Exato, bem isso, Rose. Me ajude a te ajudar. É muito engraçado, sabe, gente? Eu acho fantástico. A atuação de auditoria concorrente, eu acho fantástica. Eu realmente sou uma grande apaixonada. Eu tenho uma aluna, ela é bem nova assim na profissão, e ela atuou pouco com assistência, e ela foi fazer uma visita. Quando ela voltou, gente, vocês não têm noção. Sheila, eu estou encantada
encantada. Eu peguei aquele prontuário, eu comecei a ler a história do paciente. O paciente estava na UTI e assim, assado, e fez isso e aquilo. Ela contava numa empolgação. Eu digo, essa daí tá parecendo eu, falando de auditoria. Sheila, o paciente, eu vi que ele estava, ainda não tinha melhorado e tal, ele ia fazer tais e tais tratamentos ainda. E aí, quando eu peguei o segundo prontuário, e no segundo prontuário eu consegui ver que eu conseguia falar com a equipe assistencial, porque às vezes a gente não consegue falar com a equipe assistencial do próprio prestador. Mas, às vezes, na nossa de auditoria, a gente tem médico. Então, a gente consegue tratar, né, diretamente com o médico. A gente consegue fazer isso. Então, eu tinha médico na minha equipe, eu dizia, doutora, ó, me ajude aqui. Porque essa paciente, por exemplo, na paciente da gestação, né? Essa paciente aqui, gestante, ela entrou fazendo magnésio venoso e agora já está no oral e o médico ainda nem fala de dar alta para a paciente. Então, às vezes, a gente consegue conversar com o médico auditor e esse médico auditor entra em contato com o médico assistente, tá? Pode ser as duas formas. Existem médicos que não gostam de fazer contato com outro profissional que não seja médico, tá? A Rose trouxe aqui. Onde eu trabalho, um médico deixou uma paciente por 3 semanas aguardando o procedimento cirúrgico. O que aconteceu? Glosou tudo. Exatamente. Eu também faria o mesmo. Sem motivo para ela estar lá, estava fazendo o quê? Comendo e dormindo no hospital? Uma diária cara daquela? Estando na assistência, nós vemos muitas internações desnecessárias mesmo. Fazendo o curso, o nosso olhar fica. Ui, o nosso olhar fica mais apurado e fico pensando o que a operadora deve estar pensando. É isso mesmo. Você sabe que eu tinha uma coordenadora na assistência que ela, quando ela foi me contratar, eu já fazia auditoria, eu já tinha sido estagiária na auditoria, né? Eu tenho mais tempo de auditoria do que de assistência. Porque eu comecei como estagiária e só depois é que eu senti falta da assistência, então eu entrei para assistência. Eu fiz o caminho trocado. E aí, quando ela foi me contratar, ela disse assim: tô pensando, né, se eu contrato você, porque você, assim, auditoria, vai terminar economizando as coisas para tratar o paciente. Eu olhei para a cara dela assim, eu me perguntei, eu digo, meu Deus, eu respondo o quê, Jesus? Será que eu devo responder com o que eu acho que ela merecia ouvir? Eu respirei com teaterese porque eu queria a vaga, né? Eu disse a ela, não, não, auditoria é você fazer o melhor cuidado ao paciente com o menor custo. E aí eu terminei sendo contratada, mas eu senti vontade de dizer a ela uma outra coisa diferente. Bom, eu como auditora, eu hoje eu sei mais do paciente do que quando eu fazia assistência, né? Quando eu eu era muito nova na auditoria. Eu entrei na auditoria, eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí eu disse a ela: a gente, como auditor, a gente estuda muito mais do que quando a gente está dando plantão. A gente vê muito mais coisas, o nosso olhar fica muito mais apurado. Exatamente o que a Aline trouxe aí. Nosso olhar fica apurado. Eu conseguia, quando eu lia o prontuário a colega já relatou do paciente, né, no plantão anterior. Quando eu ia, eu digo, bom, esse paciente aqui vai precisar disso, 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 disso. Eu já tinha um olhar mais apurado. Eu vinha da auditoria, né? Obrigada, Rose. Sheila, parabéns. Mesmo não trabalhando na área, estou absorvendo muita coisa. Perfeito. Maravilha. E eu quero pedir licença para vocês para eu apresentar o curso de auditoria concorrente, que é esse lugar que vai te possibilitar atuar com todas essas coisas que a gente comentou aqui, tá? O curso, ele traz a auditoria concorrente na prática. O que é que eu faço, Sheila, dentro da auditoria? Como é que eu começo? Quais são os conceitos de auditoria? Quais são as funções que eu desempenho? Como está esse mercado? Eu gosto muito de falar do mercado porque a gente consegue visualizar até onde a gente pode ir na auditoria. E a auditoria está nesse momento, nesse crescimento, inclusive, ó, vultuoso, porque a ANS obrigou as operadoras a ter auditores fazendo visita. Então, o médico faz visita com um olhar e
o auditor enfermeiro precisa fazer visita de qualidade desse paciente. Então, lá no curso você entende tudo isso, como é que está esse mercado, o que é que a gente, como é que a gente usa esse prontuário, o que é que eu vejo nesse prontuário, que ferramentas que eu posso utilizar, como é que eu utilizo contratos, como é que eu faço essa visita. Eu trago casos reais, simulações, eu questiono você, eu faço exercício, eu faço você pensar. Tem bônus nesse curso, que é um grupo onde eu trago todas as vagas que eu recebo de auditoria, como eu comentei agora. Eu tive essa semana, hoje é terça, já 2 pedidos que eu não consegui atender, nem de Minas Gerais, nem de Palmas, né? Por não ter profissional preparado ou se preparando, tá, gente? Eu faço supervisão com você. Ah, Sheila, estou atuando como auditor. Como eu disse, né? Essa aluna, ela era muito nova. E quando ela foi atuar, ela estava no celular comigo. Sheila, peguei o prontuário. E agora? Ah, eu sei que eu tenho que ler isso e aquilo, aquilo outro. Eu digo, sente aí, vai fazer seu relatório. Siga o passo a passo da empresa terceirizada, porque a empresa terceirizada vai fazendo perguntas e você vai respondendo para construir o relatório. Então, eu acompanho você nessa supervisão. A gente tem checklist de visita, a gente tem modelo de relatório, a gente tem estratégias para essa atuação. A gente aprende lá também como fazer esse currículo de destaque. Tem também aqui, ó, a entrevista. Sheila, fui chamada, como é que eu vou fazer a entrevista? Hoje, por exemplo, uma pessoa fez contato comigo e disse que foi acionada por uma empresa de terceirizada de auditoria, e quando chegou lá para fazer a entrevista, ela disse: Sheila, não sei nada de auditoria. Como era que ia passar na entrevista, né? Ela mesma fez essa reflexão. E o curso também tem certificado, tá? Esqueci agora as horas. E esse curso, ele tem um valor de investimento que é menor do que pagar uma pizza. 12 vezes, agora está aproximadamente 12 vezes de R$ 50. E você, com menos de R$ 500, você acessa um curso, pode trazer para você a oportunidade de você ter um retorno entre 500 e R$ 1.000, como você viu lá, por semana. Então, esse investimento é que é um investimento inteligente. Você paga um valor de curso e em uma semana, você atuando, você já consegue trazer de volta o investimento que você fez. Mas aí eu quero chamar a atenção, se você pensa assim: ah, Sheila, mas eu não tenho pós, eu não tenho experiência, eu nunca fiz auditoria. Bom, se nessa aula aqui, minha amiga Rose aí, né, já trouxe ali para gente que ela conseguiu visualizar muito do que fazer, imagina lá no curso, né? Então, não, você não precisa obrigatoriamente de pós para atuar com auditoria concorrente. O que você precisa entender é o que você vai fazer lá na prática, porque a pessoa que precisar de você, ela vai precisar de você como técnico, indo lá, olhar o que o paciente precisa, fazer a crítica do prontuário. Ah, por enquanto, Sheila, eu não consigo ver nada. Tudo bem, você vai fazer seu relatório informando o que o paciente tem, sem dar o seu parecer final. E a operadora vai ler e você vai dar seu parecer quando você tiver possibilidade de fazer isso, tá? Então é por isso que eu criei esse treinamento, exatamente com a história da Daniela, que ela conseguiu abrir uma porta na auditoria. Inclusive, hoje ela faz os 2 tipos de auditoria, exatamente porque ela compreendeu como era fazer auditoria concorrente. Eu comecei na auditoria, eu passei 4 anos sendo auditora sem ter pós-graduação. E a maioria das enfermeiras que atuam comigo também começaram dessa forma, sem ter pós. Então, eu preciso de pós? Obrigatoriamente não. Eu preciso sair do meu trabalho? Também não. Quando eu comecei, eu fazia auditoria de manhã, plantão de manhã, auditoria à tarde. Quando eu estava dando plantão noturno, eu fazia auditoria de manhã. Se você, com 1 ou 2 diárias, você recupera seu investimento, é uma área que dá retorno?
Para mim, total. E aí, esse é uma. Eu costumo dizer que eu queria ter vivido isso aqui quando eu comecei lá atrás. Quando eu comecei lá atrás, eu levei tempos para poder entender, para poder aprender tudo isso que a gente ensina hoje em cursos. Eu tenho muitos cursos em auditoria, auditoria concorrente, auditoria de contas, e eu queria ter tido acesso a esses cursos com pessoas que já estavam vivenciando a área, com pessoas que já tinham a experiência que eu queria ter, com pessoas que já tinham caído e levantado várias vezes. Elas poderiam me dizer: ó, oh, não vai por aí não. Como eu digo a alguns alunos meus, Sheila, eu estou com um pouco dinheiro para investimento. Invista no curso. Aí você vai aprender a entrar no mercado. Quando você estiver em vias de entrar no mercado, você vai começar a avaliar as vagas. Sheila, essa vaga precisa de pós. Aí você vai lá, se inscreve em um após. Inicialmente, se você não tiver como fazer uma pós mais cara, você se inscreve em uma pós EAD. Porque no princípio, você vai precisar daquela pós para acessar a vaga. E aí você vai fazer sua grana e vai continuar se especializando, se atualizando, se melhorando como profissional. É o que eu fiz. Então, é por isso que eu digo que eu estudo quase que diariamente. Esse curso, eu posso afirmar para você, isso aqui é o que faltou na sua pós. Raras pós-graduações que têm o que os meus cursos têm. E eu não estou falando isso por mim, tá? Isso aqui, ó, esse curso é o que vai destravar a sua atuação. Sheila, já fiz pós. Eu quero mostrar para você um depoimento de uma aluna e ela terminou de entrar no curso. A Daniele está aí que não me deixa mentir. Vanessa e Daniele entraram no mesmo tempo e todas duas tiveram oportunidade rápida. A Vanessa escreveu, né? Vou te falar, adquiri seus 2 cursos, o MAP e o de auditoria concorrente. Estou muito feliz por ter te encontrado e ter me dado uma luz de uma nova oportunidade. E uma coisa eu te digo, estou cursando após junto. Quanta diferença de abordagem! Ainda não vi nada igual às suas explicações, bem voltadas para a prática mesmo. Estou amando cada vídeo, cada aula e todo o conhecimento que estou adquirindo nesse curso. Seus cursos valem ouro. E aí ela acrescenta ali embaixo: me dê só mais uns 2 mesezinhos para eu estar atuando. E, na verdade, é o que acontece mesmo, porque elas foram para a seleção mesmo, e nessa seleção, elas, pelo menos a Vanessa, eu acompanhei mais assim, que ela foi me dando o passo a passo dela. Ela passou na primeira etapa, que foi o currículo, foi chamada para entrevista, se saiu bem na entrevista, segundo o que ela me contou, mas eu acho que a empresa precisava de uma pessoa para ontem, tipo assim. E vai existir aquelas vagas que precisam de pessoas que já estejam prontas e vai existir as vagas para pessoas que podem ser júnior, tá? Um profissional júnior, deixa eu ver se eu mostro aqui um profissional júnior. Eu gosto de contextualizar todas as coisas que eu falo. Um profissional júnior é esse aqui. Cadê a Jana? Profissional júnior, a Jana conta, né? Meu desejo quando eu adquiri o MAP foi ter o conhecimento na prática, porque a teoria eu já tenho a pós-graduação. Eu entrei para o MAP faz mais ou menos 8 meses, desde então vinha me candidatando. Ela explica que tinha feito a pós e vinha se candidatando em todas as vagas, mas não passava, não passava e não passava. Quando a enfermeira Sheila disse que eu poderia entrar na área de auditoria mesmo sem experiência, isso me animou. Foi aí que ela foi focar em estudar o MAP. Espero crescer cada vez mais e tal. Como eu citei anteriormente, eu era enfermeira do centro cirúrgico. E agora, em janeiro de 24, meu momento chegou. Fui contratada como enfermeira auditora júnior pelo United Health, sem experiência alguma. Tá? O que me ajudou com toda certeza foi o MAP.
Ela achava que sem experiência ela não conseguiria vaga alguma. Mas não é assim, gente. O que é que acontece? Quando a empresa chama para uma vaga júnior, ela está fica horror. Ela está disposta a ensinar você como ela quer que você atue ali na empresa. Quando a vaga é pleno e sênior, não. Não tem tempo para que você vá aprender desde o começo. Mas existem muitas vagas para júnior. Você viu aí a Janaína? Ela, com pouco tempo, ela se preparando, ela começou a atuar. Eu tenho várias histórias que eu poderia contar aqui. Tem a Jaqueline. Jaqueline começou a atuar com 2 meses. 2 meses. A Daniele falou: muito bom o curso, serei uma próxima auditora. Exatamente, o foco é esse. E eu não deixo titubear, não. Logo, logo também quebrarei essa barreira e darei o meu depoimento que estou atuando como auditora. Eu creio, exatamente. Tenho certeza que a minha hora vai chegar, atuar em auditoria. É isso mesmo. E é assim, gente. Essas oportunidades que a gente tem que ir encarando exatamente assim, como degraus, tá? Eu quero abrir agora para vocês trazerem, se vocês tiverem dúvidas. Eu apresentei o curso traz todas essas oportunidades. Eu quero que, se você se sentiu convidado a atuar na auditoria concorrente, você me chame aí no WhatsApp. Eu acho que eu passei meu número no WhatsApp aqui. Eu acho que sim. Então me chama lá se você quer conhecer mais. Sheila, eu quero tirar dúvidas, eu quero falar com você, eu quero saber como é. Eu vou criar. Eu acho que eu não consigo copiar aqui, não. Eu vou criar uma possibilidade melhor para quem quiser entrar hoje, porque eu gosto de dar essa oportunidade a quem está aqui presente, a quem está aqui no ao vivo, tá? Eu gosto de valorizar isso. Quem quiser falar comigo, me chama aí no WhatsApp. Esse aí, só é clicar nesse link e já fala direto. Tudo bem, Bruna? Vou ter que sair, mas foi muito boa a aula e deu para absorver bastante coisa. Muito obrigada. Então, me chama aí. Eu quero criar uma oportunidade para quem está aqui presente, quem está no ao vivo. Eu vou criar alguma oportunidade melhor, tá? E quero, sinceramente, que vocês se sintam convidados a estar na auditoria. Eu espero você do lado de cá. A auditoria é esse lugar onde a enfermagem é ouvida, é vista, é paga como merece de verdade. Então, garante sua vaga aí no curso, vem para o lado de cá, entra para a auditoria concorrente, vai fazer auditoria concorrente, auditoria de contas, aquilo que você acreditar que é melhor para você, tá? Esse é o melhor primeiro passo que você pode dar. E para quem já é auditora, pode ser um agregar de remuneração, um agregar de atuação. Eu gosto muito quando um profissional tem várias possibilidades de atuação. Eu acredito muito nisso, tá? A Gislene disse aqui, já te chamei. Vocês não irão se arrepender. Obrigada, Cíntia. Então, eu deixo aí o convite, me chama no WhatsApp. Se tiver dificuldade de clicar aí no link, pode me chamar lá pelo grupo. O grupo VIP, né? Tem lá meu número, só me chamar lá no privado, tá? Se tiver qualquer dificuldade, me acha no Instagram. Meu Instagram é @sheilalmeida.enfa. Mas não perde a oportunidade, gente. Esse é um mercado que está crescendo, é um mercado que tem muita oportunidade. Como eu disse, eu recebo muitos pedidos de vagas e não tem profissional para eu indicar. Não tem profissional para eu dizer assim: olha, vou pedir a uma aluna minha para ir fazer essa auditoria por muitas vezes. Por muitas vezes. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada, Rose. Muito boa noite, muito obrigada, amei. Espero vocês do lado de cá, me chamem aí no privado e a gente conversa, tá? Bye, bye, boa noite. Até a próxima.